Olá, bem-vindo ao nosso vídeo sobre os 15 fenômenos naturais mais incríveis do mundo. Neste vídeo, você terá a oportunidade de conhecer alguns dos fenômenos mais impressionantes que ocorrem na natureza. Desde tempestades elétricas enormes, até geleiras gigantes se deslocando lentamente, esses fenômenos são realmente surpreendentes, e é difícil acreditar que são reais. Prepare-se para se maravilhar com a beleza e a força da natureza, enquanto exploramos esses fenômenos incríveis juntos. Vamos começar! Mas antes de começar o nosso conteúdo, não esqueça de se inscrever neste canal, porque aqui você vai descobrir curiosidades do mundo todo, coisas que você nem sonha que existe. O mundo é cheio de fenômenos naturais que podem ser surpreendentes, incríveis ou até mesmo perigosos. Aqui estão 15 desses fenômenos. A aurora boreal. Essa é uma das mais belas e misteriosas exibições de luz no céu. Ela ocorre quando partículas de luz são geradas pelo Sol e se misturam com partículas de gás na atmosfera da Terra. As auroras boreais são mais comuns na região do Ártico, mas também podem ser vistas em algumas áreas do hemisfério sul. Tsunami. A tsunami é um grande e violento movimento de ondas de água, provocado por algum tipo de deslocamento de grande escala na massa de água, geralmente causado por terremotos, deslizamentos de terra ou erupções vulcânicas submarinas. Os tsunamis podem viajar a velocidades tão altas quanto 800 km por hora, e podem atingir alturas de até 30 metros. Quando eles chegam à costa, os tsunamis podem causar grandes danos às áreas costeiras. Furacão. Um furacão é um grande sistema meteorológico de tempestade tropical que se forma sobre o oceano e se move para a costa. Furacões são conhecidos por ventos fortes e intensos, chuvas torrenciais e inundações. Eles são classificados em 5 categorias, com base na intensidade de seus ventos, e podem causar danos significativos às comunidades costeiras e ao interior atingidos. Em alguns lugares do mundo, eles são chamados de ciclones tropicais ou tufões. Tornado. Um tornado é um fenômeno meteorológico violento que ocorre principalmente nas regiões centrais dos Estados Unidos. É um ciclone de vento de baixa pressão que forma um redemoinho de ar e é capaz de causar danos graves às estruturas, às plantações e às pessoas. Necessário. Os tornados geralmente são precedidos por uma nuvem de tempestade de grande escala e são mais comuns durante a primavera e o verão. Eles podem aparecer de repente e desaparecer rapidamente, mas também podem durar por horas e percorrer longas distâncias. A melhor maneira de se proteger de um tornado é seguir as recomendações de segurança e evacuar a área quando. Relâmpago. Um relâmpago é uma descarga elétrica que ocorre no interior de nuvens ou entre a nuvem e a superfície da Terra. É um fenômeno atmosférico comum que ocorre durante tempestades elétricas, quando as nuvens são carregadas eletricamente. Quando os campos elétricos se tornam muito fortes, os elétrons são forçados a sair das partículas de água e deixar as nuvens. Isso resulta em uma descarga elétrica que se move através da atmosfera como um relâmpago. O relâmpago é acompanhado por um trovão, que é um som causado pelo choque das partículas de ar quente e fria durante a descarga elétrica. Erupção vulcânica. Uma erupção vulcânica é um evento no qual material eruptivo, como lava, cinzas e gases, é expelido do interior da Terra através de um vulcão. As erupções vulcânicas podem ser violentas ou relativamente calmas, e podem produzir uma variedade de fenômenos, incluindo lava fluindo, cinzas e cinzas caindo do céu, e explosões de gás e material piroclástico. Elas também podem causar danos às pessoas e às propriedades próximas ao vulcão, e podem ter um impacto significativo no clima e no meio ambiente. Terremoto. Um terremoto é um movimento sísmico da Terra, causado por uma liberação de energia acumulada na crosta terrestre. Essa energia é liberada de uma vez, geralmente como uma onda de choque que se propaga pelo subsolo, causando o solo e as estruturas sobre ele a se moverem e vibrar. Terremotos são mais comumente associados com falhas tectônicas na crosta terrestre, mas também podem ser causados por atividade vulcânica ou mesmo por explosões humanas. Os terremotos podem variar em intensidade de pequenos tremores imperceptíveis a grandes desastres que causam danos significativos a estruturas e podem até mesmo ser mortais. Maré oceânica. Maré oceânica é o movimento periódico das águas do oceano que é causado pelas forças gravitacionais da Lua e do Sol. Isso resulta em marés altas e marés baixas, que ocorrem a cada 12 horas e 25 minutos.
As marés são mais pronunciadas em algumas áreas do oceano do que em outras, dependendo da configuração geográfica da costa e da atração gravitacional de outros corpos celestes, como a Terra e os planetas. As marés também podem ser influenciadas por fatores como a rotação da Terra e a inclinação de seu eixo. Geysers. Os geysers são fontes naturais de água quente que ocorrem em alguns locais do mundo, geralmente em áreas vulcânicas. Eles são chamados de geysers porque a água quente é lançada para fora do solo como uma jato de água. Os geysers são formados quando a água da superfície penetra no subsolo e encontra uma fonte de calor, como magma ou rochas vulcânicas quentes. A água é aquecida pelo calor e começa a se expandir, formando vapor de água. Quando a pressão do vapor se torna suficientemente alta, ele é lançado para fora do solo através de um pequeno orifício, formando um jato de água quente. Os geysers são muito raros e ocorrem em apenas alguns lugares do mundo, como o Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, e a Islândia. Eles são um fenômeno fascinante e atraem muitos turistas de todo o mundo. Fogo-fato. Fogo-fato é um fenômeno que consiste em uma luz misteriosa e brilhante que aparece no céu noturno. É também conhecido como luz de São Elmo ou luz de fada. É um fenômeno atmosférico que ocorre quando a descarga elétrica entre partículas de ar ionizado é liberada na atmosfera, criando luzes brilhantes e dançantes que podem durar alguns segundos. Fogo-fato é comumente visto em zonas úmidas, como pântanos, vales, rios e lagos. O fogo-fato é geralmente considerado inofensivo, embora possa ser assustador para aqueles que não sabem o que é. Enxurrada. A enxurrada é um termo usado para descrever um grande volume de água que se desloca rapidamente, geralmente através de rios ou riachos, após uma forte chuva. A enxurrada pode causar danos significativos às áreas por onde passa, especialmente se houver enchentes ou deslizamentos de terra. Em alguns casos, as enxurradas podem ser extremamente perigosas, como quando são causadas por deslizamentos de terra ou por inundações repentinas, e podem colocar em risco a vida das pessoas que vivem nas áreas afetadas. Algumas medidas de prevenção incluem o planejamento adequado de áreas de construção, o uso de barreiras de proteção e o planejamento de rotas de evacuação em caso de emergência. Chuva ácida. Chuva ácida é uma forma de chuva que é altamente corrosiva e pode danificar plantas, edifícios e outras estruturas. Ela é formada quando os gases poluentes na atmosfera, como o dióxido de enxofre e o óxido de nitrogênio, reagem com a água da chuva para formar ácidos. A chuva ácida pode ser prejudicial para a saúde humana também, especialmente se for inalada ou se entrar em contato com a pele. É importante notar que a chuva ácida é um problema ambiental sério e pode ser causada pelas atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis e a indústria. Estrondos de trovão. O estrondo de um trovão é um som alto e grave que ocorre quando um raio atravessa as nuvens ou quando atinge o solo. Ele é causado pela expansão súbita do ar quente que é gerado pelo raio. A luz do raio é muito mais rápida do que o som, por isso, o estrondo do trovão é ouvido muito tempo depois que o raio é visto. O tempo entre o relâmpago e o estrondo é geralmente usado para calcular a distância da tempestade. Se o tempo entre o relâmpago e o estrondo é de 5 segundos, significa que a tempestade está a cerca de 1 quilômetro de distância. Fenda terrestre. Uma fenda terrestre é uma fissura ou rachadura na crosta terrestre, que é a camada mais externa da Terra. Elas podem ser encontradas em vários lugares do mundo e podem ser causadas por vários fatores, incluindo o movimento das placas tectônicas, o desgaste natural da crosta terrestre e a atividade vulcânica. As fendas terrestres podem ser muito pequenas, como uma fissura de alguns centímetros de comprimento, ou podem ser enormes, como a grande fenda terrestre na África Oriental, que é uma fenda que se estende por cerca de 3.700 quilômetros. As fendas terrestres são importantes porque podem ser usadas para entender o movimento das placas tectônicas e os processos geológicos que estão ocorrendo na Terra. Geleira gigante. Uma geleira gigante é uma massa enorme de gelo que se move lentamente pela Terra. Elas são encontradas principalmente nas regiões polares, mas também podem ser encontradas em montanhas de alta altitude em todo o mundo. As geleiras gigantes são formadas a partir da neve que cai e se acumula ao longo de muitos anos. O peso da neve compactada transforma-se em gelo, e o movimento da geleira ocorre devido à pressão exercida pelo seu próprio peso. As geleiras gigantes são importantes para o equilíbrio do clima global,
pois refletem a luz solar de volta para a atmosfera e ajudam a manter as temperaturas mais frias. No entanto, elas também estão diminuindo rapidamente devido à mudança climática, o que pode ter consequências graves para o clima global e os seres humanos que dependem delas. A maior geleira do mundo é a geleira de gelo polar antártica, que cobre uma área de cerca de 14 milhões de quilômetros quadrados, ou cerca de 98% da superfície da Antártica. Este vídeo sobre os 15 fenômenos naturais mais incríveis do mundo mostra a beleza e a força da natureza, apresentando alguns dos fenômenos mais impressionantes que ocorrem em diferentes partes do mundo. Desde auroras boreais brilhantes até tempestades elétricas e raios de sol, esses fenômenos são uma prova da incrível variedade de eventos que ocorrem na natureza. Eles também servem como lembrete de que, embora a natureza possa ser bela e maravilhosa, ela também pode ser perigosa e imprevisível. Em resumo, o vídeo destaca a beleza e a força da natureza, e nos lembra da importância de respeitar e proteger o meio ambiente. Se você gosta de conteúdos como este, não deixe de ativar o sininho e se inscreve no nosso canal para aproveitar os novos vídeos. Até a próxima!